vamos louvar ao Senhor com o nosso hino Louvamos-te, ó Deus. Hoje estamos em pouco número porque nós estamos comemorando o Dia da Pátria. Muitas pessoas estão no desfile, mas nós estamos aqui e vamos dar o nosso melhor para Deus hoje. Então vamos louvar a Deus com esse hino. Louvamos a Deus no nome de Jesus, que por nós pecadores toda glória dividimos em mim. Aleluia, tua graça imploramos. Louvamos a Deus e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Senhor. Aleluia, toda glória dividimos em mim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos a Deus pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória dividimos em ti. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem-nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu amor, meu amor. Aleluia, toda glória dividimos em ti. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então vamos orar, feche seus olhos e converse com o seu Pai. A relação com Deus é uma relação afetiva. Oh Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor aqui no nosso meio, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e que ama cada um que está aqui, que nos ama com um amor tão intenso, intenso amor, e nós te agradecemos. Ó Pai, toma as partes deste culto, toma cada expressão de adoração. Espírito Santo, vem aqui e age no nosso meio. Nós queremos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, com uma palavra tua, com uma direção, com um propósito para as nossas vidas, renovados pelo Senhor. Nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Quantos aqui querem ver o Brasil aos pés do Senhor Jesus? Levantem as suas mãos, amém. Esse é um momento tão importante para a nossa nação, né? Hoje nós temos essa data comemorativa da independência e também estamos passando momentos importantes em tempos de eleições, e nós precisamos, em nome de Jesus, amados irmãos, colocar sempre o Brasil em oração, porque a nossa pátria, sendo de Cristo Jesus, ela será uma pátria feliz, próspera realmente, de verdade, em nome de Jesus. Então, enquanto estivermos cantando, verdadeiramente faça da letra deste hino a sua oração. Vamos cantar? Apesar do
Glória a Deus. Deus seja louvado. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Vamos ver o nosso VT de comunicações. Nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você que ainda não é batizado, não perca a oportunidade de cumprir esse mandamento do Senhor Jesus. Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Fale com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Se preferir, ligue no nosso telefone para fazer inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas, não fique de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado neste mês. Se você está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, queremos convidá-lo a fazer parte da nossa família, fazendo parte da nossa história. Queremos você mais pertinho da gente. Por favor, passe no balcão, ali no hall da igreja, e fale com nossa equipe de integração. Ou ligue no nosso telefone. Deixe apenas seu nome e telefone ou e-mail que entraremos em contato com você. Seja muito bem-vindo! O Mini convida aqueles que têm idade entre 8 e 13 anos e que já entregaram suas vidas a Jesus a fazer as inscrições para o curso de batismo. Mas atenção, eles devem vir acompanhados de seus pais. O curso começa no próximo domingo às 10 horas e é preciso que as inscrições e entrevistas sejam feitas anteriormente. Fiquem atentos, porque as inscrições da faixa etária de 8 e 9 anos serão feitas com o pastor Aldesir e dos pré-adolescentes com a tia Tati. A chegada de um bebê torna um lar cheio de alegria, e em gratidão a Deus por essa demonstração de amor, pais cumprem a ordem assim como foi para Jesus em Lucas 2:22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Sendo assim, o Mini promoverá mais um culto de consagração de crianças no dia 25 deste mês. A inscrição deve ser feita pelo site da igreja somente até domingo que vem, dia 14. Semana que vem tem Conferência Missionária 2014 com o tema Sim, somos todos convocados! Próxima sexta, sábado e domingo aqui na nossa igreja. Os preletores serão Pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio de Janeiro, e Pastor João Marcos, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Ainda teremos muita música, dança, teatro, workshops e novidades. Você não pode perder. E prepare-se para estes dias abençoados e já ore para que Deus confirme em seu coração a sua oferta missionária de fé para o próximo período. Venha, esperamos você, sua família e amigos em todos os cultos. Então marque na sua agenda. A conferência começa nesta sexta-feira, dia 12, às 7h30 da noite, aqui no templo. Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Deus derramou uma chuvinha hoje de manhã. O nosso tema hoje vai falar justamente sobre isso, porque nós andamos com Deus. Eu estava vindo hoje pela manhã e eu olhei para o tempo e falei, não vai chover hoje não. Aí eu resolvi vir de moto. Aí quando eu cheguei ali na Afonso Pena, teve a dificuldade de passar ali, porque a rua está fechada por causa do 7 de setembro, do desfile. E aí eu tive que dar a volta e a chuva começou a fechar ali comigo. Falei, ai meu Deus, é hoje que eu tenho que voltar. E de repente eu dei a volta, subi na Rui Barbosa, na hora que eu estacionei a moto aqui, que eu pisei, que eu desci da moto, a chuva começou a descer. Até o Adilson ali, o guarda, falou assim, rapaz, Deus é contigo mesmo, porque
você chegando aqui, a chuva não te pegou. E isso é um dos detalhes de como nós podemos confiar em Deus e andar com Ele. Nesses pequenos e simples detalhes, você pode ver a mão de Deus. Eu lembro quando eu era da Igreja Batista Memorial também, teve um ano inteiro, eu não tinha carro naquela época. Toda vez que eu chegava ali na esquina, tem uma rotatória ali na Rui Barbosa também, eu recebi uma carona. Toda vez, Deus nunca deixava eu ir a pé para a igreja. Eu falei, não, Deus, deixa eu ir a pé hoje. Ele sempre mandava alguém para me dar uma carona. Então, se você anda com Deus, você vai perceber que Ele está com você nos pequenos detalhes, numa compra que você faz, numa decisão que você toma, em qualquer escolha que você faz durante o dia, alguma coisa que dá certo, às vezes um sinal que abre ali no momento que você precisa chegar mais cedo no seu trabalho, você pode ver a mão de Deus. Jeremias, ele teve uma visão dos figos bons e dos figos ruins. Os figos bons eram as pessoas que foram exilados na Babilônia. E eram pessoas que sofreram muito. E alguns poderiam até pensar que eles eram pessoas rebeldes, mas eram as pessoas que Deus tinha um apreço muito grande pela vida deles, mesmo eles entrando em cativeiro, sendo exilados. E os figos ruins são aquelas pessoas que não se arrependem facilmente, que são considerados rebeldes. E às vezes Deus dá vários sinais para as pessoas, vários sinais, nos detalhes, nos pequenos detalhes, para mostrar a grandeza dele, e as pessoas não percebem. Essas pessoas são considerados figos ruins. Que nessa noite as nossas crianças possam reconhecer que elas são figos bons, aqueles figos que se arrependem, aqueles figos que são amados por Deus, mesmo independente de qualquer situação que você esteja passando na sua vida, você vai ser um figo bom, porque Deus está ali com você. Mesmo que as pessoas se considerem um exilado ali na Babilônia, mas Deus vai estar com você. Que possamos andar com Deus nessa manhã. Amém? Vamos colocar em pé e vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 24:7. Andar com Deus é conhecê-lo mais e mais. Que você possa chegar hoje no final do culto e falar, e aí filho, o que você aprendeu? Você conheceu a Deus mais e mais? Faça um diagnóstico com seu filho toda vez que ele subir no mini, até para reforçar e alegrar o coração dos professores. Depois você pode dar um retorno para os professores e falar, meu filho chegou lá falando que ele entendeu a história de Jeremias, que ele sabe do que. Alguns professores já trouxeram alguns figos aí, uns figos mesmo, a frutinha, para mostrar para eles a diferença. Isso é maravilhoso, ver a dedicação dos professores. Estenda a sua mão em direção a esses facilitadores para que Deus possa ministrar a palavra dele através dessas vidas. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, essa chuva que caiu sobre a nossa terra, nossa cidade tão maravilhosa, nosso país que está vivendo também um desafio muito grande de eleger as pessoas que decidirão o futuro do nosso país. Abençoa a vida dessas crianças, para que elas possam entender desde cedo que elas podem ser figos bons, que elas possam fazer a diferença na vida dessa terra, dessa cidade, que eles podem ser bons cidadãos, e que eles são servos do Senhor, independente da situação que eles estejam. Que eles possam ser como Jeremias, o profeta, a boca de Deus para essa nação. Que eles possam ministrar a tua palavra na escola, aos seus pais que ainda não se converteram. Aquelas crianças que ensinam seus coleguinhas a serem melhores. Aquelas crianças que corrijam outras pessoas e às vezes até os adultos com as suas palavras de sabedoria. Que as crianças também têm. Te louvamos nessa manhã e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada pai e cada criança. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Glória a Deus pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Estão recebendo palavra de Deus para um futuro maravilhoso. Os amados podem se assentar.
eu quero fazer uma ênfase sobre a conferência missionária. Começa sexta-feira, sábado e domingo. E nós vamos ter, além do que nós já temos normalmente, na sexta, no sábado e no domingo, nós vamos ter, por exemplo, nós vamos sortear 2 viagens missionárias. Uma para Porto Alegre e a outra para a América Latina. Como que vai ser o critério? Você vai poder, quem quiser participar, não tem custo nenhum, você vai pegar o passaporte que a gente chama passaporte 5 estrelas, tem 7 tarefas, você precisa cumprir 5 delas. Entre elas, por exemplo, o túnel 4D, onde você vai conhecer os projetos da igreja, do 4º andar até o 1º andar. Você saindo vai receber um carimbo no seu passaporte. Uma outra tarefa é a sala de oração. É algo que você nunca viu, tenho certeza disso, e você vai ficar muito impressionado com o que você vai encontrar na sala de oração. Saindo de lá, você vai receber um outro carimbo. Quando você preenche o seu cartão de OMF, Oferta Missionária de Fé, você apresenta ali no balcão, vai ganhar um carimbo. Então, você tendo 5 carimbos no seu passaporte, após o culto das 19 horas de domingo, nós vamos sortear as 2 passagens, os 2 pacotes para a viagem missionária 2015. Então, uma novidade, a primeira vez que nós estamos fazendo, e você vai ter a tenda da convocação, tem várias coisas que vão acontecer aqui dentro e vão acontecer fora também. Então, a gente quer que você esteja totalmente conectado, ligado com tudo o que está acontecendo, porque vai ser uma conferência muito gostosa e abençoadora também. Amém, queridos? Amém. Bom dia, irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu venho pedir a você que compreenda o seguinte, nós estamos formulando neste final de semana uma pesquisa de opinião dos membros da igreja sobre algumas coisas. Vou ler rapidamente para os irmãos são inteligentes, vão perceber e depois eu complemento. As igrejas, então, é uma pesquisa que daqui a pouquinho, no momento dos dízimos e ofertas, todos vocês que são membros da igreja pegarão um formulário. Tem aqui em 3 lugares, canetas tem aqui, e são 4 perguntas só, a explicação é maior, são 4 perguntas, e você vai preencher, e até o final do culto nós vamos recolher. Então, no primeiro momento, quando formos entregar dízimos e ofertas, todos os membros da igreja vêm, pegam o formulário, se os irmãos puderem distribuir também, vai haver um ganho, isso, parabéns, uma salva de palmas aqui, para os irmãos que são proativos. Vou ler para vocês, olha, o seu voto é uma responsabilidade pessoal, nunca o venda. As igrejas batistas tradicionalmente não atuam de modo político partidário em eleições, deixando bem claro que aos seus membros, enquanto cidadãos brasileiros, compete a liberdade e a responsabilidade de participarem dos rumos da cidade, do Estado e da nação em todos os sentidos. Ocorre que nesse momento político brasileiro, muitas questões que estão na pauta nacional afetam diretamente os valores que adotamos como Igreja do Senhor Jesus, exigindo assim uma ação mais direta de nossas lideranças evangélicas para não sermos omissos diante de Deus em nossa voz profética. Alguns exemplos, a título de exemplo nós citamos: liberdade de expressão, com possibilidade dos cidadãos terem cerceado seus direitos até então assegurados constitucionalmente. Isso implica na eventual proibição de expressarmos e pregarmos o Evangelho e os valores bíblicos, de promovermos a livre circulação da Bíblia e de literatura evangélica. Há riscos. Constituição da família, a liberação do aborto, o trato das uniões homoafetivas e a liberação da adoção de crianças por casais homoafetivos, que implicam numa total interferência na constituição da família como um projeto de Deus. Moral e costumes, a liberação das drogas, a banalização da corrupção e da criminalidade, a idolatria do consumo, do sexo, da riqueza e do poder, enfraquecem o povo brasileiro e as comunidades, gerando doenças físicas, morais e espirituais, muitas vezes irreversíveis. Consulta, diante desse quadro, que exige uma postura diferente de pastores, lideranças no Brasil todo, lideranças evangélicas, nós queremos consultar sobre nossa igreja, você membro da igreja. Primeira pergunta:
deveriam os pastores de nossa igreja, preste atenção, fora dos cultos, fora das atividades regulares da igreja, como cidadãos brasileiros, formadores de opinião, fazerem o seguinte: 1. Falar sobre o momento eleitoral que vivemos, sim ou não? 2. Declarar o voto deles, sim ou não? 3. Indicar candidatos batistas ou evangélicos atuantes em suas igrejas, sim ou não? Segunda pergunta: você gostaria de obter uma relação dos candidatos batistas e as igrejas a que eles pertencem para ajudar você nesta melhor decisão, sim ou não? A pesquisa é essa. Se você quiser se identificar a um espaço, não precisa por tratar-se de pesquisa, mas se alguém quer opinar, há um espaço para você fazer também sugestões, e aí está diante de vocês essa liberdade. Os irmãos sabem que nós não permitimos que nas células, nos cultos, nas atividades regulares da igreja, nós façamos propaganda política de nenhum candidato. Certo ou errado? Os irmãos sabem disso, não sabem? Se vocês tiverem alguém fazendo isso, falem comigo, porque não é lícito, não é permitido. A consulta que nós fazemos aqui nos ajuda a entender o que nós podemos fazer a mais, mas até então, tudo isso é totalmente prejudicial aos trabalhos da igreja. Nós queremos conhecer quem são as pessoas que estão conosco nessa manhã. Há, porventura, entre nós aqui, algum nosso convidado, uma pessoa que não é membro da igreja, está nos abençoando com sua presença? Fique em pé, por favor. Olha ali, uma salva de palmas. Vamos cumprimentar aquele casal simpático ali, meus irmãos. Tem mais alguém? Olha lá atrás, irmãos. Estão todo mundo cumprimentando. Olha lá, só uma pessoa levantou. Eu vou sair daqui, irmãos, para cumprimentar, hein? Os irmãos, amem essas pessoas, por favor. É desse jeito. Se a igreja não for carinhosa, eu vou sair daqui e vou fazer isso aí. Tá certo, irmão? Certo ou errado? Não senti firmeza não. É certo ou errado? É isso aí. Nós vimos um batismo semana passada, uma pessoa que falou assim: olha, eu fiquei em pé como visitante, fui abraçado, um abraço de Deus que eu senti o dia inteiro. Por isso nós não podemos dar pouca atenção para os nossos convidados, são muito importantes. Agora, irmãos, nós vamos cantar e vamos oferecer ao Senhor os nossos dízimos de ofertas, e aqueles que não pregaram o formulário, então venham e peguem aqui. Quem vai ajudar na ceia pode subir também. Brasil.
Vamos orar pelo Brasil agora, irmãos. Pode aplaudir o Senhor. Pai, nós oramos por essa nação verde e amarela que precisa tanto do nome do Senhor. Tua palavra nos diz: bem-aventurada, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos consagrar, Pai, a nossa nação agora a partir de nós mesmos. Tua palavra nos ensina: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós oramos, Pai, nesse tempo de política, quando tantas coisas ocorrem, quando a mídia noticia tantas coisas, das quais nós não temos totalmente certeza, quando há tanta distorção nas informações, até de modo proposital, tentando, ó Deus, complicar o caminho de um suposto candidato à presidência da República. Ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos para o Brasil, para os estados, para a federação. Ó Deus, os deputados estaduais, federais, senadores, presidentes da República, colocamos diante do Senhor e clamamos, Pai, que nós como igreja sejamos íntegros, que todo político cristão seja cristão em primeiro lugar, que ele não se venda, que ele não se corrompa, que não haja nada, mácula sobre a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos para que o Espírito Santo faça aquilo que nós eleitores não podemos fazer. O processo é complicado e nós estamos orando, pedindo direção do Senhor sobre a atuação dos pastores em âmbito nacional, o que eles devem fazer, o que eles precisam fazer, o que suas comunidades compartilham desse mesmo sentimento. Nós submetemos tudo isso ao Senhor. Sabe por quê, Deus? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Por isso nós, em nome do Senhor Jesus, intercedemos por nossa nação. Nós cremos que a oração, que a intimidade com o Senhor e o arrependimento e mudança de comportamento do teu povo, não dos incrédulos, do teu povo, vai curar essa nação. Nós oramos por isso e pedimos: Senhor, dá-nos dessas coisas para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Nossos irmãos irão ministrar a ceia do Senhor e eles vão distribuir os elementos. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Os que são do Senhor, os que professaram o nome do Senhor, os que se batizaram assumindo compromisso com o Senhor. Não faz sentido alguém participar da ceia se não participa do compromisso de ter uma vida nova em Cristo. E isso é demonstrado através do seu batismo, quando a pessoa diz: olha, estou morrendo para mim mesmo e agora vou viver para Jesus. Então, todos aqueles que já passaram pelas águas do batismo, assumiram o compromisso com o Senhor, podem participar da ceia do Senhor. Se há entre nós irmãos evangélicos, fiquem à vontade. Se você está em plena comunhão com o Senhor e com a sua liderança, participe da ceia conosco. Nossos irmãos estarão ministrando os elementos e nós cantaremos o hino de número 92, que fala da substituição. O Senhor que na cruz pagou pelos nossos pecados, é o sacrifício vicário, substitutivo de Jesus. Ele pagando a Deus o pecado que é meu e que é seu. Vamos cantar.
A ceia do Senhor é uma grande oportunidade de arrependimento e de recomeço. A ceia do Senhor é uma aliança feita entre Deus e o seu povo, através do sacrifício do seu próprio Filho. A ceia do Senhor foi introduzida na Páscoa. Na Páscoa, o povo recordava da libertação do cativeiro lá do Egito, quando com mão poderosa Deus tirou o seu povo do Egito, dando a eles uma nova oportunidade de viver em comunhão com Ele na terra prometida. Foi uma longa caminhada, mas a providência foi de Deus. Foi longa pela desobediência das pessoas. Nós temos diante de nós a oportunidade, irmãos, de nos lembrar então do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo São Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, explica isso no capítulo 11, versículos 23 em diante. Eu não vou ler, mas está aqui situado o texto, que diz que assim como o Senhor fez, nós devemos fazer também, em memória do Senhor, até que Ele volte. Isso aponta já para a sua volta, para o seu retorno. Nós devemos tomar do cálice do Senhor, do pão, o pão representando a sua carne, que foi ferida por nós, por nossos pecados, lá na cruz, o sangue representando, o vinho representando o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso lugar. Agora, o que se requer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí então coma do pão e beba do cálice. É o momento em que nós vamos olhar para dentro de nós. Os nossos irmãos que passaram os elementos, jamais eles vão olhar para uma pessoa, discriminar e dizer: olha, eu creio que você pode ou não pode, e reter os elementos. Não, nunca, nunca. Seja um indigente da rua, eles não vão fazer isso. Por quê? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muitos têm errado, examinando o coração, achando falha e dizendo: não, então eu não vou participar da ceia. Errado. Temos que acertar nossa vida com o Senhor, aproveitar essa oportunidade de arrependimento, e aí participarmos da mesa do Senhor. Enquanto você fecha os seus olhos por um instante e faz uma última revisão no seu coração, nós vamos perguntar ao Senhor: Deus, eu estou preparado? O que há no meu coração? Revela pelo teu Espírito o que é que eu devo consertar na minha vida, e então participe logo em seguida da mesa do Senhor. Algum dos irmãos que vai participar deixou de receber o pão ou cálice, fique em pé, por favor. Se algum dos irmãos que pretende participar ficou sem receber, manifeste, por favor, ficando em pé. Há alguém? Tem aquela jovem, olha lá, há duas pessoas ali. Isso. Aqui não vejo ninguém, aqui também não, só lá naquela ala duas pessoas. Fiquemos em pé, meus amados. Tome nas suas mãos o pão, feche seus olhos e lembre-se: quanta dor, quanto sofrimento e humilhação o Senhor Jesus passou lá na cruz, em meu lugar e em seu lugar. Todos nós nascemos para viver, mas Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados. Com muita consciência e gratidão ao Senhor, participe do pão. Por modo semelhante, depois do pão, o cálice, que representa o sangue de Jesus. Participe em nome do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício de amor. Com a nossa mente humana, Senhor, jamais entenderemos a profundidade, a qualidade, a oportunidade do teu sacrifício em nosso lugar. Mas recebe, por meio do teu Espírito, a nossa gratidão,
Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Passe agora para o lado direito, para a pessoa que está na ponta da fileira, e nós vamos cantar o hino número 112, enquanto os nossos irmãos recolhem os cálices. O hino 112 é um hino de batalha, um hino de vitória, dizendo que o Senhor Jesus vem vencendo e Ele tem vencido em nosso lugar. Vamos cantar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã amada de Deus. Certa vez eu estava vendo um vídeo do professor Gretz. Ele é um palestrante nacional, é filho de um pastor, mas ele se tornou um palestrante conhecido no Brasil todo. Eu achei muito interessante. Ele faz um vídeo onde ele chega num hotel, está todo de roupa, e roupa assim, de camisa, calça e tudo, não apropriado para um banho de piscina, mas ele passa por uma piscina, e aí ele vê, está calor, ele vê aquela água e fala assim: quer saber, eu vou dar um mergulho, e eu vou mergulhar de uma ponta a outra dessa piscina. E eles costumavam fazer isso, mas faz tempo que não fazia, né, em piscinas. Aí ele pulou, de roupa e tudo, aquela coisa meio estranha, né? E quando ele pulou assim, acabou o fôlego, ele falou: bom, agora já cheguei na outra ponta. A hora que ele saiu assim, não tinha chegado nem na metade da piscina, e já todo ofegante, cansado, porque não chegou, e decepcionado consigo mesmo. Ele falou: mas como? Uma piscina dessa, eu sempre tive fôlego de mergulhar e sair na outra ponta. E ele ficou pensando as causas. Aí ele viu um menininho, e o menininho tinha um daqueles óculos de mergulho. Ele pegou e foi lá, pediu ao menino. O menino não queria muito entregar, não. Eu falei: esse vídeo aí não podia ser. Mas ele pega lá, meia força, o óculos do menino e põe no rosto. Aí ele pula na piscina para mergulhar. E aí ele fala: vou chegar até o fim. Aí ele pula
E a hora que ele olha para frente, ele vê aonde terminava a piscina. E ele foi controlando o fôlego e foi ajustando as forças para ele chegar até bater a mão na parede. E ele, com esse controle, ele conseguiu normalmente chegar, bateu a mão na parede lá de chegada, e aí ele saiu e dali ele tirou uma lição, tá vendo? Quando a gente tem visão, quando a gente enxerga aonde nós estamos e onde nós queremos chegar, nós alcançamos os alvos. Por quê? Ou o alvo naquele caso. Porque ele controlou o esforço, não cansou demais a hora que não devia cansar, não soltou o fôlego antes, e assim ele chegou. E depois não estava tão ofegante também, porque ele sabia o que estava fazendo e o esforço que ele devia dedicar em cada tempo naquele mergulho dele. Hoje, nós vamos falar da lição número 7, que está na apostila Fazer Discípulos aqui, que todos já sabem, o pastor Gil já mostrou bastante aqui, os outros pastores, nós já pregamos aqui várias lições. Aliás, essa é a lição número 7, mesmo aqui nesse culto. E nós vamos hoje aprender sobre compreendendo a visão de nossa igreja. Compreendendo a visão de nossa igreja. E assim nós vamos pôr o óculos para mergulhar, né? Nós não vamos mergulhar assim tão afoitos e vamos sair todos ofegantes sem alcançar o alvo, porque às vezes nós, por não entendermos exatamente, não compreendermos a visão, a gente começa a se cansar rapidamente e desistindo antes de chegar até na metade da piscina. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Para que fique claro como a visão está em ação, e antes de falar qualquer coisa, eu queria mostrar para os irmãos um vídeo de um batismo que teve, para os irmãos verem o que é uma pessoa, um grupo de pessoas que compreenderam a visão e o que fizeram com esta nossa irmã que se batizou no batismo mais recente. Ela mostra através do testemunho como ela foi atingida desde que ela aqui entrou, né, até o dia do batismo. Está pronto aí, produção, o vídeo? Ok? Então vamos ver o vídeo, por favor. Antes de aceitar a Jesus, sentia um vazio imenso e vivia em pecado e em namoros impuros, e brigava por qualquer motivo. Gostava de beber com os meus amigos e também de frequentar bailes até amanhecer. Além disso, eu e os meus pais mal conversávamos e havia muita mágoa no meu coração para com eles. Mas Deus, sendo maravilhoso e amoroso, me trouxe aqui na Primeira Batista no domingo de Tadel. Quando o pastor perguntou se havia algum visitante, eu levantei com muita vergonha das pessoas, mas o acolhimento e o amor da igreja fizeram sentir-me muito bem. Eu senti o amor de Deus e uma paz muito grande. Senti como se eu tivesse recebido um abraço de Deus e uma sensação de estar flutuando de alegria. Fiquei com esse sentimento até a noite. Foi tão maravilhoso. Fui convidada para ir a uma célula nesse mesmo dia, a célula do amigo. Na célula, aceitei a Jesus. Fiz uma oração e aquele vazio foi preenchido. De lá para cá, tenho recebido muitas bênçãos e minha vida mudou. Atualmente, pertenço à célula 130, dos líderes Alexandre e Heloísa, e estou sendo acompanhada de perto pelo Newton e a Márcia, e eles têm me ensinado muito nessa nova vida. Jesus me ensinou a perdoar e a aceitar as pessoas como elas são, e ensinou-me a amá-las. Deus tem feito a obra em minha vida e na vida das minhas filhas. Ele também me ajudou a perdoar os meus pais. Eu sei que tenho muito a aprender com a ajuda de Deus, seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Agora sou uma nova pessoa. Graças a Deus. Louvado seja Deus pelo seu testemunho. Por isso nós te batizamos. Você percebe aí, meu amado irmão? Então vamos acompanhar o testemunho da irmã ali, quando ela diz que Deus a trouxe aqui. Ela não faz referência de alguém a convidando, né? Deus a trouxe aqui e ela estava num dia de Tadel. Agora você imagina, né? Uma pessoa convidada e vem no dia do encontro de liderança da igreja. Será que pode ter alguma coisa, uma conexão com ela, um afeto? E teve, porque à medida que o pastor que estava liderando a reunião disse assim: olha, onde estão nossos convidados?
alguém foi e a abraçou. Olhe, que ela sentiu aquele abraço até a noite, como ela se tivesse recebido um abraço de quem? Quem prestou atenção aí? Um abraço de quem? Um abraço de Deus. Você vê como é importante, quando principalmente o pastor Gilson, ele insiste, né, na hora dos convidados, ó, vai dar um abraço, pergunta o nome e tudo mais, porque isso é muito importante. Não é sozinho isso, né? Ah, já fiz, agora não, mas faz parte também. E depois alguém se aproximou, convidou ela para ir na onde? Onde que ela entregou a vida dela para Jesus? No culto? Não, numa célula, chamada célula do amigo. Alguém a levou na célula do amigo. Por isso, amados irmãos, quando Deus mostra para a gente determinadas ações, estratégias para alcançar aquele que precisa de Jesus, a gente tem que se envolver. Aquela célula se envolveu, ela foi convidada, e ali na célula, mais uma vez, ela recebe uma carga de amor. Percebe que ela cita o nome dos líderes, e também do Wilton e da Márcia, que a acompanharam. Ela entrou numa célula, cuidaram dela, o Wilton e a Márcia deram um cuidado pessoal, fez também o preparo para o batismo, e ela então foi ali foi batizada no nosso batistério. E perceba, amados irmãos, que houve o que é o mais importante, o principal, houve uma transformação. Ela chegou cheia de amargura, cheia de problemas, vivendo uma vida longe da vontade de Deus. Ela dizia amores impuros, com rancor dos pais, com muita mágoa no coração. E depois ela foi sendo trabalhada, e no fim ali contou que a vida dela foi transformada. Percebe? Amados irmãos, isso expressa o amor e o cuidado que todos nós devemos ter. Então vamos desenvolver aqui o que nós pensamos a respeito, e você compreender a visão da igreja. Começa com a visão do reino de Deus. Visão do reino de Deus. Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Isso envolve então a gente crescer e multiplicar, e implantar o reino de Deus. Veja que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino. Mateus 6:33. Deus está implantando o seu reino aqui na terra através de seus embaixadores. 2 Coríntios 5:20. Por isso Jesus orou lá na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Então nós temos uma visão de que a igreja está inserida no reino universal, né? Que é o reino de Deus. É o reino de Deus, que é uma visão daquilo que nós temos enquanto igreja na terra. Muito bem. Depois, você vai ver na apostila que nós mostramos que dentro do reino de Deus existe um outro coração, que é a igreja do nosso Senhor Jesus. A igreja do nosso Senhor Jesus, aqui na terra, não é só a primeira batista. É a segunda, é a terceira, é a assembleia, é a presbiteriana, é a igreja evangélica, e todas as igrejas que professam o nome do Senhor Jesus e têm a Bíblia como a palavra de Deus, formam a igreja universal do reino de Deus, que não está só ali na Mato Grosso, está aqui também, né, amados irmãos? Nós também somos católicos, apostólicos, mas isso quer dizer que todos esses nomes envolvem que há uma igreja que foi salva pelo sangue de Jesus, que nós fazemos parte. É a igreja, pode passar o slide, meu irmão. É a igreja de pessoas salvas por Cristo, constituindo-se o santuário de Deus e a habitação do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 3:16, 17. Todas as pessoas que têm o seu nome inscrito no livro da vida e que entrarão nos céus, eles fazem parte dessa igreja. Está em Hebreus 12, 22, 23 e Apocalipse 20, 15. Nela estão incluídas as pessoas que professaram o nome do Senhor Jesus em todas as épocas e em todos os lugares. Isso aí fez parte da lição 4 da nossa apostila. Dentro desse outro coração, aparece um outro coração, que é a igreja local. Dentro dessa igreja local é que nós vamos pôr foco na nossa visão. Igreja local é um grupo de pessoas salvas por Jesus que se reúne num local específico
Há muitas igrejas locais ao redor do mundo. Lá no tempo do Novo Testamento, Paulo começou muitas igrejas locais. Você pode ver em Romanos 16, 3, 5, 1 Coríntios 16, 19, Gálatas 1, 2 e 1 Tessalonicenses 1, 1. E até referência de igrejas que se reuniam na casa dos irmãos. E eles se espalharam também em células lá no Novo Testamento, por causa da perseguição deles não poderem mais reunir em templos. Veja só, se as igrejas locais de uma cidade forem fortes e abençoadas, o reino de Deus também o será naquela cidade. Para que assim seja, é necessário que nós vistamos a camisa da nossa igreja, compreendendo e nos comprometendo com sua visão sem reservas, para que ela seja saudável. Cremos que Deus tem nos dado uma visão bíblica e queremos ser fiéis ao Senhor Jesus. Veja, amados irmãos, que você já pensou, esses dias eu estava ouvindo, né, um técnico falando assim, aliás, não foi só dois técnicos, o que você acha que foi o sucesso, a vitória de hoje? Eles disseram assim, é que o time entendeu qual era o nosso compromisso e planejamento dentro do campo. Então, aquele técnico fez um planejamento, aqueles jogadores da equipe se comprometeram com aquele planejamento e eles alcançaram a vitória. Agora, você imagina um time que cada um faz algo da sua própria cabeça. Uma vez eu estava vendo um jogo de futebol, de um time assim, muito ruinzinho esse time, o Vasco da Gama. E aí estavam jogando e tinha dois jogadores no ataque, era o Romário e o Edmundo. E aí, antes de acabar o jogo, o Edmundo estava jogando, ele já estava muito bravo porque o Romário não passava a bola para ele. Antes de acabar o jogo, ele virou as costas para o Romário e foi indo embora. Você imagina um jogador fazer isso? Falta comprometimento, o time perdeu o jogo, né? E ficou maior alvoroço na equipe. Nós também jogamos num time, nós temos que vestir a camisa do time, né? Senão você vai ficar sempre do contra, vai ficar sempre com aquela questão de que faz uma coisa, não, e aquele espírito crítico destrutivo, e você não se sente amado, as pessoas também não sentem que você as ama, então vira aquele negócio assim, horrível, que vai contra a identidade que nós queremos ter, e estamos vendo que já está em ação. Veja, o testemunho não somente dessa irmã, teve outros testemunhos muito interessantes de pessoas que falaram aqui. Por exemplo, teve uma irmã que ela chegou na célula pronta para se separar, da Rede 9, que o pastor Djalma é pastor. Ela chegou na célula já quase se separando, né? Com a vida toda detonada, e por causa do amor dos irmãos e do cuidado da célula, o casamento foi mantido e ela foi batizada, dizendo e contando como Jesus foi maravilhoso e ela reconheceu isso através dos irmãos daquela célula. Então veja que quando Deus nos traz uma visão, não é uma visão para que a gente fique pensando assim, mas será que isso é bom ou será que isso é ruim? Perceba que na prática isso está abençoando pessoas. Sabe por quê, amados irmãos? Vamos olhar sobre a identidade que nós estamos orando, que foi Deus que trouxe para nós. Nós só temos que pôr em prática. Veja lá, está aqui no projetor, está ali no painel de fundo, veja o que está escrito: uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Veja, aquela mulher, aquela irmã, aquela pessoa amada de Deus, que entrou aqui, que recebeu aquele abraço, será que quando ela recebeu o abraço, ela leu aquela frase, será que ela disse o que sobre a igreja? Ah não, isso não é só uma frase que está escrita ali, aqui as pessoas realmente são apaixonadas por pessoas, não é verdade? Agora, se elas chegam aqui e nós estamos aqui jogando uns contra os outros, não vestimos a camisa, né, do time, a pessoa fala, esses irmãos aí, eles não entendem até entre eles.
Aliás, eu quero abrir um parênteses muito rápido aqui, amados. Vamos orar pela igreja de Deus, porque, sabe, eu percebo que, às vezes, por andar no meio dos pastores e por ver alguns comentários, infelizmente, algumas pessoas, elas começam a falar muito mal uns dos outros da própria igreja. Esses dias eu estava conversando com alguém que estava fazendo uma defesa de que, seus irmãos e tal, e começou a falar sobre fariseu hipócrita. Aí eu falei assim, mas para você quem que é o fariseu hipócrita? Ele falou, os religiosos, os crentes mesmos. Aí eu falei, olha meu irmão, a maior parte dos crentes que eu conheço não são fariseus hipócritas. Eu acho que às vezes eles agem como se fossem, mas até eu mesmo tenho que dizer para você, às vezes eu ajo como um fariseu, peço perdão a Deus, mas uma coisa é você agir como, outra coisa é você dizer que eles são. E aí ele falou assim, porque Jesus bateu mais duro nos religiosos do que, sim, eu falei, qual religioso você está dizendo? Porque religioso ele pode estar lá na igreja católica, pode estar lá no espiritismo, pode estar dentro do meio evangélico. Ele diz, não, são os evangélicos. Aí eu percebi que parece que a gente, às vezes, distribui uma raiva contra nós mesmos, né, amados irmãos? Em vez de nós nos unirmos, nos amarmos e estarmos ali em defesa uns dos outros. Precisamos ser uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. A igreja local tem missão em 3 direções. 3 direções. Para cima, glorificar a Deus. Para dentro, edificar a igreja. E para fora, proclamar o Salvador. Isso é maravilhoso, né, amados irmãos? Eu estava esses dias vendo, sentindo como meu espírito ficou, como minha alma ficou feliz dentro de mim mesmo. Quando eu acabei de sair, eu estou fazendo a apostila azul com uma pessoa que eu conhecia já há algum tempo, porque eu estaciono o carro ali no estacionamento, no mega estacionamento, e justamente eu sempre falei de Jesus para as pessoas ali. Já tem 3 pessoas que trabalham ali que são do corpo de Cristo, não pertencem à nossa igreja, 2 deles, um sim, mas eles estão ali trabalhando. Um estava afastado, comecei a orar por eles na campanha do amigo, e agora Deus está fazendo uma obra maravilhosa na vida deles. E também aí eu vi, eu estou fazendo a apostila com o que eu convidei, ele veio no culto do amigo, entregou a vida dele para Jesus, e aí eu estou fazendo a apostila. Você precisa de ver como aquele irmão, aquele senhor ali, fica tão feliz quando eu vou ali, e eu posso ver os olhos dele brilhar, de falar do amor de Deus. Ele é uma pessoa que ama a Deus, ele é uma pessoa que ama as pessoas, e ele está descobrindo esse próprio talento dentro dele. É maravilhoso você proclamar o Salvador. Você vê uma pessoa que está precisando de Deus, e ele começa a falar como que a vida dele está mudando ainda mais, que passou um tempo, ele teve assim e tal, e vai falando da vida dele. Eu saí dali, eu falei, Jesus, nunca me deixe esquecer que eu preciso fazer isso, que a minha missão é anunciar Jesus para aquele que está precisando, não ficar só lá como um profissional de púlpito, porque eu glorifico a Deus também anunciando o Salvador, eu glorifico a Deus também ajudando o irmão, como eu estava falando, a gente edificar um ao outro. Às vezes tem um irmão aqui na igreja, né, que está aqui dentro, mas já está tão ferido, ele passou por uma experiência negativa, e você também pode chegar até esse irmão, reaproximá-lo, dizer, não meu irmão, vem cá, vamos viver no corpo, vamos viver em amor aqui. O discipulado está ajudando tanta gente, sabe por quê? O discipulado está fazendo com que as pessoas se unam mais, e através do discipulado eles vivam uma mesma coisa. Dentro da visão da nossa igreja tem o amém, para você dizer, assim seja. E o nosso amém, ele é muito intencional. O A é de alcançar novas pessoas em todas as nações, para a gente não ficar com esse amor guardado só aqui. Nós vamos ter a nossa conferência missionária semana que vem, todos devem participar, e assim a gente percebe que nós estamos cumprindo a nossa obra aqui, mais adiante, e lá tão distante também, tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, nós estamos alcançando novas pessoas em todas as nações.
multiplicar discípulos que se reproduzam. Não somente eu pegar alguém para ajudar esse alguém, mas também já ensinando esse alguém para que ele ajude outro alguém, distribuindo o amor de Deus para todas as pessoas e ensinando aquele que está junto comigo que ele também deve fazer isso com o outro, porque não pode parar, né? E ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. Quando você está no discipulado, você está ensinando com a sua própria vida. Aquele discípulo, aquele discipulador pega o discípulo e vai andando com ele um dia, vai andando com ele outro dia, e assim por diante. E é tão maravilhoso, amados irmãos, porque esse ensinar tudo que Jesus ordenou leva tempo, hein? Até a pessoa aprender, não somente com palavras, mas com ações. E não, o M do amém é mobilizar todos os crentes para a edificação mútua. Eu creio que está muito ligado com o próprio multiplicar discípulos que se reproduzam, porque assim um vai edificando o outro, e assim nós vamos criando essa cadeia, essa corrente de edificação dentro da igreja. Agora, para você fazer isso, não é fácil não, né? Não é fácil. Você amar como Jesus ensinou você a amar, por exemplo. Você consegue com sua própria força? Às vezes você vai ser ofendido, mas aí você vê lá que Jesus diz, olha, o amor verdadeiro é que quando uma pessoa amaldiçoa, você abençoa. Nós devemos até orar, amar e orar por aquele que se faz nosso inimigo. Como é que pode um crente, um filho de Deus, guardar rancor no seu coração? Mas não adianta isso ser só pelo legalismo. Porque se eu disser aqui para os irmãos, e os irmãos já ouviram isso várias e várias vezes, nós não podemos guardar rancor, nós devemos amar uns aos outros, nós não podemos falar mal uns dos outros, e assim eu vou falando, você ouve, é verdade, é importante, mas aí você não consegue, você está guardando rancor, você está falando mal do irmão, você está, aí você fala, mas como que eu consigo fazer isso? Meu Deus, como que eu consigo fazer isso? E aí a gente pode ver, é só no poder do Espírito Santo que nós podemos cumprir a nossa missão. Andar dentro desta visão é só no poder do Espírito Santo. Por isso, nós temos ouvido tantas mensagens sobre o poder do Espírito Santo. O pastor Yuri foi dar um testemunho aqui no Tadel, e ele falou sobre o ambiente de fé. E sobre o ambiente de fé, de acreditar que coisas novas acontecerão, que Deus vai agir, vai nos unir, vai fazer com que nós nos amemos mais uns aos outros, que as nossas células serão vivas, que as pessoas se importarão com as pessoas. Ele disse, é preciso desenvolver um ambiente de fé, e para isso nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser e fazer discípulos através de relacionamentos de amor, especialmente por meio das células. Pode passar. Isso eu estou falando agora da nossa estratégia e compromisso de cada membro da igreja. Essa é a nossa estratégia e compromisso de cada membro da igreja. Ser e fazer discípulos de Jesus através de relacionamentos de amor, especialmente por meio das células. Deixa eu explicar algo para os irmãos. Olha, algumas pessoas, quando começaram as células, a gente começou a priorizar as células, disseram assim, agora vai acabar tudo, não vai mais ter coisas tão abençoadas, como um seminário Veredas, como um Grifac, como um retiro, não, todas essas coisas continuaram. A gente só precisa saber bem como utilizar, porque lembra do mergulho? Da pessoa se esforçou tudo muito rápido, não conseguiu chegar lá na outra beira da piscina. Então, a gente tem que ver muito bem como é que a gente está andando na nossa agenda, tal. E os pastores sempre estão com cuidado para não sobrecarregar demais a agenda dele, de sua família, a sua família, a família que você está ali, para que você tenha tempo para todas as coisas, e os pastores também. Há um cuidado muito grande também do pastor Gilson, ele sempre fica cuidando disso. Mas por que célula? Amados irmãos, por exemplo, se eu trago uma pessoa para vir ao seminário Veredas, ele vem, faz o seminário Veredas, aí ele faz até aquilo que vem depois, que são os grupos de processo que tinham antes. Se você faz tudo isso, mas depois você fala para a pessoa assim, que Deus te abençoe. Eu já vi pessoas que foram muito abençoadas através de seminários como Veredas, por exemplo, de Grifac, e que depois
acabaram se perdendo no meio de tantas coisas. E os problemas que eles tinham antes do Grifac, antes do Veredas, antes do Retiro, antes do curso Aliança, antes do curso Finanças, antes de qualquer curso que ele fizer, da escola do discípulo, alguma coisa parecida, eles voltam a ter. E sabe, lá na célula é um momento em que você recebe o cuidado contínuo. E esse pequeno grupo que nós vemos, que é a célula, vamos ver agora o outro coração. Então você viu o coração verdinho, que é o coração da célula. Nós somos uma igreja em célula por causa disso, baseado no funcionamento das mesmas, ou seja, a célula é nossa prioridade. Isto quer dizer que tudo deve acontecer, especialmente através e a partir das células. As células são pequenos grupos com grandes resultados. Mas por que as células são tão importantes se são pequenos grupos? A razão é simples. Além de ser um modelo baseado na experiência bíblica dos primeiros cristãos, que tinham a igreja local em suas casas, você pode conferir nesses textos aí que está, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 5, 15, Filemão 1, 2. As células trazem grandes resultados e benefícios para a família de Deus. É lá na célula, amados irmãos, que as coisas acontecem de verdade. Lá nós vamos aprender e desenvolver comunhão com Deus e com os irmãos, para não ficar isolado. É lá que vamos desenvolver vínculos fortes de amizade e camaradagem. É lá onde seremos cuidados, pastoreados e encorajados. É lá que vamos aprender a descobrir nossos dons e talentos e começar a servir a Deus e a igreja. É na célula onde você vai pôr em prática o que você está aprendendo nos cultos, no Tadel e na escola do discípulo. É lá na célula que você tem essa oportunidade. Aqui, nós vamos ter poucas oportunidades de desenvolver os dons e os talentos, porque agora mesmo existem todos vocês aqui me ouvindo, para a glória de Deus, a edificação da igreja, mas vocês não estão podendo exercitar. Agora, a hora que vocês saírem daqui ouvindo isso que vocês ouviram, vocês voltam para a célula com uma melhor visão, e aí lá vocês podem aplicar os seus dons, seus talentos, podem agir em amizade, em camaradagem. Por isso célula, amados irmãos, célula não é uma onda gospel, que a gente planejou simplesmente porque, eu acho que é isso que está dando resultado no mercado. Isso nós cremos que é um mover de Deus. Às vezes as pessoas falam, que cresceu um modismo. Eu penso diferente. Às vezes Deus desenvolve ondas na igreja, que ela começa lá num lugar muito distante, às vezes lá num outro continente, e alcança onde Deus quer que alcance. Então, e dentro desse coração que são as células, existe um outro coração, que são as microcélulas. É o discipulado 1 a 1, que eu já venho falando desde que começou, porque a ordem que Jesus nos deu, está aqui também no nosso painel de fundo. A ordem que Jesus nos deu é fazer discípulos. Veja, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, é a primeira parte. Isso é a ordem de Jesus. Vamos fazer isso com amor, vamos fazer isso com cuidado. Se você às vezes, mas pastor, ainda não chegou o discipulado em mim, eu quero mesmo. Vai chegar em nome de Jesus. Você que está discipulando, discipule mesmo, e leve o seu discípulo também a ser um discipulador, até que toda a igreja seja discipulado, pessoa por pessoa, tem alguém que ande junto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que às vezes a gente fala aqui, você diz assim, pastor, quando fala lá na frente parece mil maravilhas. Vai lá na minha célula, não sei o que, aí você começa a falar os defeitos da célula. Parece mil maravilhas, mas no discipulado nós também estamos tendo problemas, assim. É verdade. Ninguém vai esconder problemas. Vem cá, tem alguém aqui que é perfeito? Levanta a mão. A gente vai ter que aprender com você como é que é ser perfeito, né? Mas a ordem de Deus é que nós devemos ser perfeitos como Ele é perfeito. Quer ver a diferença? Quantos aqui estão em busca da perfeição? Levante a mão. Sim. Então, eu ainda não sou perfeito, você ainda não é perfeito. Então, nós vamos ter defeitos. E talvez nós podemos ter algumas diferenças que vai fazer com que a gente fique irritado, às vezes, um com o outro. A gente vai ter que ir lá conversar com esse irmão. Ninguém está dizendo que tudo é perfeito assim. O próprio Jesus
no tempo do discipulado com seus discípulos, ele teve dificuldades com as personalidades, com a incredulidade, né? Com às vezes um discípulo mais estourado, outro mais devagar, um que cria demais, se é que isso existe, outro que cria de menos, e assim Jesus lidou com as pessoas. Pedro mesmo se decepcionou com Jesus, e ele negou Jesus por causa da sua decepção. Mas depois Jesus foi lá, curou dele, tratou dele. O discipulado, um a um, é que todo cristão deve ter alguém que ele está ensinando, e todo cristão deve ter alguém que tem autoridade sobre ele. Não podemos andar sozinhos, isso é muito perigoso. Você é acompanhado por alguém? Você se sujeita a alguém? A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Você está sendo acompanhado? Glória a Deus por isso. Se já está, agora você deve acompanhar outra pessoa. É assim que tudo funciona. Discipulado não é uma opção, é um mandamento. O discipulado cristão é um relacionamento do mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz muito bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, de forma que o aluno se torne capaz de treinar outros para ensinar ainda outros. Está no livro do Kate Phillips sobre discipulado. Veja só, amados irmãos, então isso quer dizer que o MDA é o coração das nossas células. Cada célula deve ter pelo menos 4 discipuladores. Este é um dos nossos alvos mais importantes, pois acreditamos demais nesse princípio de discipulado 1 a 1. Então está lá, olha aqui, alvos para cada célula em 2014. Que cada célula tenha pelo menos 4 discipuladores. É importante que nós persigamos isso. Então, para terminar, fazer um resumo aqui, esta visão requer compromisso e dedicação. Pois para que você esteja 100% dentro do modelo MDA, isso inclui o seguinte: que você participe de uma célula, que você tenha a visão do discipulado 1 a 1, procure ser discipulado, também discipule, que você venha a pelo menos uma celebração da igreja, do culto ali, você recebe a ministração da palavra, que você vai lá para a célula para colocar em prática, e também o Tadel. Por fim, nosso objetivo é que todos aqui sejam líderes, você foi chamado para liderar num momento muito especial da história da nossa nação. Então, no fim, que você venha ao Tadel. Então, para ser um líder eficaz, faça o curso básico da escola do discípulo. Você precisa entrar, estudar, precisa ter base bíblica para ser líder. Então, o curso básico e, posteriormente, o curso de liderança. E também fazer o seminário Veredas Antigas, que é uma indicação nossa, porque ali há muita cura, principalmente no que diz respeito à identidade e destino, propósito de vida. Essa é a nossa visão, amados irmãos, e nós temos essa visão que eu podia resumir tudo em 2 palavras: amor e cuidado. Vamos ficar em pé. Não se esqueça da nossa frase de identidade: somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Será que essa frase de identidade é bíblica? Perguntado por Jesus, os fariseus perguntaram a Jesus, e Jesus conversando com eles a respeito dos mandamentos, Jesus disse que os mandamentos todos se resumem no quê? Amar a Deus, isso, e amar veja só, está na Bíblia, né? Vamos viver o que Jesus quer que nós vivamos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida, que você seja muito abençoado, entenda que nós estamos num propósito de cumprir a vontade de Deus, que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça redentora que nos tirou das trevas, a graça de Jesus que nos sustenta todos os dias, desse nosso amigo de todas as horas, venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo nos faça um, que a consolação e as consolações do Espírito venham sobre a sua vida, em todo o tempo que você precisa de consolo, e que a unção e o poder do Espírito encha você, o próprio Espírito encha a sua vida, para que você viva plenamente
na vontade de Deus para a sua vida. Você e a sua casa sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana super de Deus. Quem sabe um abraço em quem está do seu lado e assim por diante.